Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16 diz assim. Agora, se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Nós vamos colocar de pé em reverência ao Deus dessa palavra. Amém? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia. Amém? Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós apresentamos nosso coração para recebermos a tua palavra nessa noite, porque a tua palavra é viva, Senhor. Fala conosco nessa noite. Eu não tenho nada de mim, mas o Senhor pode me usar, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, no capítulo 13, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 13, porque eu aprendi, irmão, tenho aprendido, que a pregação da palavra, ela tem que ser expositiva. Nós temos que expor a palavra do Senhor. E nesse texto que eu li nessa manhã, fala de Neemias, um homem que estava numa situação muito boa, apesar de ser um escravo, um servo. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei, um cargo de confiança, tinha que ser de muita confiança para exercer este cargo. Mas chegou até Neemias a palavra dizendo que a sua cidade, o lugar de adoração a Deus, o lugar onde as pessoas adoravam o Senhor, o lugar que eu creio ele tinha uma lembrança muito boa, que estava tudo destruído e arruinado, com as portas queimadas, e era só entulho aquela cidade. E Neemias, ele propõe no seu coração deixar sair da sua zona de conforto e voltar para Jerusalém para edificar o que estava destruído, para restaurar o que estava destruído. E o que é uma restauração? A restauração, quando você vê essas obras de arte antigas, como essas capelas que têm os seus tetos ali pintados, e de repente agora eles decidem fazer uma restauração. Restauração não é fazer uma nova pintura. Restauração é você trazer aquilo que está por trás daquilo que o tempo danificou. Porque o que danifica uma pintura, um objeto, é o tempo. Então aquela pessoa, quando ele vai fazer uma restauração, aquilo ali tem que ser algo minucioso. Existem alguns instrumentos que eles usam ali, irmãos, que são instrumentos precisos, para que aquela restauração seja perfeita. E a restauração não é algo que você faz em uma semana. A restauração, eles passam muitos anos ali restaurando aquilo. É peça por peça, é pintura por pintura, e vai tirando aquela crosta, aquela sujeira. E de repente, quando você vê no final da restauração, parece que aquela pintura acabou de ser feita, mas na verdade ela só foi restaurada. E foi isso que Neemias decidiu no seu coração fazer: restaurar, voltar para o lugar de origem e restaurar aquilo que tinha sido destruído. Neemias, ele usou o mesmo material, as mesmas pedras para edificar o muro de Jerusalém. E a Bíblia diz que os inimigos, eles se levantaram contra Neemias. Por quê? Quando Neemias foi enviado para Jerusalém, ele foi enviado como um governador. Mas só que em Samaria já existia um governador que era chamado Sambalate. E Sambalate, ele governava tanto Samaria como a Judéia. Agora o rei, o que ele faz? Ele divide. Samaria fica com Sambalate
E a Judéia fica com Neemias. Sanbalate, ouvindo isso, ficou furioso, ficou nervoso. E ele arrumou um comparsa chamado Tobias, o amonita. E ele manda Tobias fazer o quê? Ir lá e tentar frustrar a restauração dos muros de Jerusalém. Neemias está lá edificando o muro. E ele chega diante do muro e diz: rapaz, você está louco? O que você está fazendo com essas pedras velhas aí? O que você está fazendo aí, rapaz, montando? Isso aí não pode ser restaurado, não. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começava a provocar Neemias, dizendo: desce daí porque eu quero conversar com você. E Neemias olhava e gritava para ele: eu não vou descer daqui não, porque grande é a obra que eu tenho que fazer. Aleluia. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: muitos Tobias e Sanbalate se levantam contra a nossa vida, para dizer que a obra que nós estamos fazendo não vai prosperar, não vai crescer, não vai dar certo, amanhã ou depois vai cair tudo por terra. Mas eu quero te dizer que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aquele que chamou a mim e a você, irmão, ele não nos chamou para passar vergonha. Eu não acredito num Deus que chama a nossa pessoa. Você está lá no seu trabalho, porque Neemias, ele tinha o trabalho dele. Neemias, ele tinha um lugar de honra ao lado do rei. Agora Deus chama ele para quê? Para passar vergonha? Não. Deus não chama ninguém para passar vergonha, irmão. Deus nos chama para nos honrar, para nos levantar, para nos capacitar, nos fortalecer, para edificar o reino de Deus. Só que em meio a essa restauração, vai se levantar pessoas, vai se levantar Sanbalate, vai se levantar Tobias, dizendo para você descer de onde você está. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão: você não pode descer mais. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, irmão, não é digno do reino dos céus. A partir do momento que você foi chamado por Deus, você não pode mais olhar atrás. Às vezes dá vontade de olhar atrás, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de fechar as portas e dizer: Senhor, não dá. Estava conversando com o pastor Ronaldo, ele falando para mim: pastor, eu fiquei 4 anos na prova. 4 anos, pastor. Mas quando Deus falou assim: agora vai chegar um novo tempo na tua vida, Deus bradou, irmão. Eu vou falar para você: o novo tempo de Deus está chegando para os Davi. Eu creio. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está fazendo o que? Ele está edificando a casa de Davi. Davi o pequenininho, irmão. Davi aquele que estava lá atrás das malhadas, das ovelhas. É esse que Deus está levantando, porque Saul não quer mais fazer a obra. Saul está grande demais, irmão, e acha que não precisa mais sair do templo para ir nos valados, para ir lá na poeira, para ir lá na lama, para buscar aqueles que precisam. Glória a Deus. Sabe qual é o problema da maioria dos cristãos hoje, irmão? É que a gente começa no vale pequenininho, sabe? Vai. Aí quando Deus honra, o que a gente faz? A gente se tranca e esquece da onde Deus nos tirou. Neemias, irmão, ele foi tirado, ele foi levado cativo, mas ele não esqueceu da sua origem, ele não esqueceu do lugar da adoração. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, irmão. Ai daqueles que desprezam os humildes começos. Isso aqui é um humilde começo, irmão. Isso aqui é um humilde começo. E estou começando muito bem, porque Deus está na minha vida. Talvez você olhe para a tua vida e diz: Senhor, está difícil, está pequeno, mas eu quero te dizer que você está começando muito bem, porque Deus está na tua frente, porque Deus está com você nessa luta, nessa peleja. E quem vai impedir a mão de Deus te abençoar? Ninguém pode impedir, meu irmão. Que a mão de Deus se levante a teu favor, que a mão de Deus se levante para que se manifeste a graça do Senhor sobre a tua vida. Aí diz a Bíblia que em 52 dias, irmão, com uma espada na mão e uma colher na outra. Porque tem que ser assim, irmão. A gente tem que trabalhar, mas tem que estar com a espada na mão. Isso fala do que, irmão? Fala do que? De vigilância. Irmão, a gente não pode perder o foco. Quando você começou, qual era o teu foco? Quando eu comecei, qual era o meu objetivo? No meio do caminho a gente vai perdendo a visão de Deus. Aí Deus diz: volta para o caminho, meu filho. Aí o que ele faz? Ele permite as provações. Para quê? Para a gente voltar para o princípio, para a gente voltar para o caminho.
Essa semana, mais umas 2 semanas atrás, nós estávamos aqui na igreja. Irmãos, estava uma luta, aquele peso, culto terrível. Eu falei, Senhor, eu já sei o que o Senhor quer. Fui para o jejum e oração, irmão. E ora, e jejum. Saiu uns 2, 3 da igreja. Porque, irmão, Deus ele não vai encher um lugar. Você não tem como você pegar uma caixa de maçã, irmão, e encher essa caixa de maçã com um monte de maçã podres, irmão. Você tem que tirar aquilo que não está prestando, para que não contamine os outros. Mas quem tira não é você e eu, quem tira é Deus. E a gente não entende às vezes por que Deus tira algumas pessoas do nosso caminho. Deus tira para você crescer. Aleluia. Então, irmão, não fique pensando assim, nossa, que ingratidão, nossa, que isso. Não, meu irmão, glorifique a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe trabalhar, Deus está no controle de tudo. Às vezes você ajudou, você estendeu a mão, você apoiou. Aí quando está abençoado, vira as costas para você e vai embora. É assim, não é, meu irmão? Quem já passou por isso aí, pastores? Glória a Deus. Todos nós passamos. Mas sabe para que é isso, irmão? Para que a gente venha glorificar o nome de Jesus. Porque a gente sabe que por mais que o homem decepcione, Deus não vai decepcionar você. Deus não vai decepcionar você. Depois desses 52 dias, irmãos, lutando com a espada na mão e edificando o muro, eles acabaram a obra. A Bíblia diz que Neemias ele volta para a presença do rei. Ele passa alguns meses fora. Mas quando ele volta, ele já volta no capítulo 13, irmãos. E ele começa a ver algumas coisas que estavam acontecendo no meio do povo. Porque eu vou falar uma coisa, irmão, pastor ausente não é fácil não. O pastor tem que ser presente. Por isso que existem os 5 ministérios. A igreja tem 5 ministérios, irmãos. Qual que é o primeiro ministério? Vamos começar? Existe o ministério o quê? O pastor. O pastor é o ministério, é o dedo da aliança, irmão. O pastor é aquele que casou com a igreja. O pastor é aquele que tem que ficar para edificar o corpo de Cristo. O pastor é aquele que permanece na igreja para quê? Para trazer a comunhão para com os irmãos. Existe também o ministério do mestre, que é esse dedo menorzinho aqui, irmão. É aquele dedo que vai aonde nenhum outro dedo vai. É o mestre, aquele que vai profundo no coração das pessoas. Existe o dedo maior, que é o apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Tem muita gente em disfunção, irmão. Se diz apóstolo, mas fica dentro da igreja. Na verdade, apóstolo é aquele que vai. Apóstolo é o enviado. Amém? Amém. E existe o profético, irmão. Esse aqui é o dedo profético. É aquele que aponta, irmão, que traz a profecia, que traz a revelação, que traz o juízo de Deus para a igreja. E existe qual? O evangelista, que é aquele único dedo que fica de frente para todos os outros. É aquele que vai lá fora resgatar as almas e trazer para a igreja. Só que se você tiver uma igreja só com evangelista, meu irmão, ele vai encher a igreja, mas não vai ter quem ensine o povo. Não vai ter quem mantenha o povo firme. Se for uma igreja só de pastor, irmão, ele vai ficar aqui quietinho. Não, acabou nós aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Se tiver só o mestre, irmão, é o culto espada, né? Comprido e chato. Chega domingo, escatologia. Chega na terça-feira, é só estudo. Se for o apóstolo, irmão, ele nunca para na igreja. Ele deixa a igreja na mão dos outros. Então tem que operar o quê? Os 5 ministérios dentro da igreja. Os 5 ministérios. Mas eu quero te dizer que desses 5 ministérios, todos são o quê? Diáconos. Todos são servos. Todos são aqueles que servem o corpo de Cristo. E Neemias entendeu isso. E quando ele volta, irmão, ali para Jerusalém, a Bíblia diz que ele encontra algumas situações que só a misericórdia de Deus. E agora ele tem que fazer um outro tipo de reforma. Ele tem que fazer um outro tipo de restauração. Porque a restauração física do muro foi feita. Irmão, a restauração física é fácil de fazer. Você montar uma igreja é muito fácil. Eu alugar um salão, colocar uma caixa de som, colocar um ventilador, as cadeiras, isso aí é fácil, irmão.
Isso aí é fácil, mas a restauração espiritual é a principal. Aí quando Neemias chega, a primeira coisa que ele faz, ele percebe que dentro do lugar da adoração está o quê? O profano. Porque a Bíblia diz, irmão, que Eliasibe, sumo sacerdote, ele chegou no templo de Deus. No templo de Deus tinha um lugar que era destinado ao quê? A colocar o incenso, a colocar os vasos, a colocar as ofertas, os dízimos. E a Bíblia diz que ele entra naquele lugar e ele tira tudo que é de adoração a Deus e ele prepara um quarto, sabe para quem? Para Tobias. Aquele que estava se levantando lá dizendo que não ia dar certo. No lugar santo, irmão, colocou Tobias. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: na nossa vida não tem lugar para Tobias. Dentro do ministério não pode ter lugar para oposição, irmão. O que é oposição? É aquele que se opõe a Deus, é o anticristo. Tudo que você vai fazer, ele se opõe. Irmão, vamos evangelizar? Para que evangelizar, pastor? Vamos orar? Para que orar, pastor? Vamos fazer um propósito de jejum, irmão? Não, que jejuar, pastor? Ele se opõe a tudo. Essas pessoas têm, dentro da igreja tem, irmão, mas não pode fazer parte do lugar santo, porque eles desanimam os outros. Sabe o que Neemias fez? Olha lá, versículo 7, capítulo 13, versículo 7 e 8. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Imagina, o pastor chega na igreja, irmão. Chega na igreja. Não, você chega lá, prepararam um quartinho lá para o anticristo, na igreja. E pior, no lugar onde guardava as coisas da adoração. No lugar onde era guardado o quê? As ofertas, os dízimos, que sustentavam o quê? Os levitas e os sacerdotes. Quando Tobias viu aquilo ali, ele falou o quê? Isso muito me desagradou. Irmão, a gente tem que se desagradar mesmo com essas coisas do mundo. Não vos conformeis com este mundo. A gente não pode se conformar com as coisas do mundo, não, irmão. Do mundanismo dentro da igreja. A gente não pode se conformar com isso. Com o profano misturado com o santo. Isso é sincretismo, irmão. Isso é mistura de religião, aonde Deus não está no meio. Às vezes a igreja está cheia, irmão. A igreja às vezes está lotada, mas o que tem lá dentro? Tem sincretismo, tem de tudo um pouco, menos a glória de Deus. Neemias chega, ele entra dentro daquele quarto, irmão, sabe o que ele faz? Ele começa a pegar os móveis e jogar fora, irmão. Começa a jogar pela janela, pela porta, e vai jogando tudo para fora. Ele foi limpando o lugar. Eu queria que as pessoas olharam: meu Deus, o governador está doido. O governador está doido. E sabe o que eu acho engraçado aqui, irmão? Que você não vê Eliasibe ir lá defender Tobias. Porque é assim, irmão. Aquele que apronta, depois ele fica quietinho. Ele apronta e depois ele fica lá moito. Mas quando eu vejo Neemias tomar essa atitude, eu entendo uma coisa. Eliasibe, ele era sumo sacerdote. Ele tinha o quê? Ele tinha um ministério. Ele tinha um chamado e ele tinha um ministério. Mas Neemias, ele era o quê? Governador. Eliasibe tinha um ministério, mas Neemias tinha o quê? Autoridade. Neemias tinha o quê? O governo do Espírito. Quem mandava ali era ele. Eu quero dizer, irmão, que quem governa a sua igreja é você através do Espírito Santo. Quem tem que governar a igreja é você através do Espírito Santo. Não é o obreiro que governa a igreja, porque o cajado foi entregue na sua mão. O cajado foi entregue na nossa mão para quê? Para nós fazermos a obra do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo essa palavra, meu irmão? Amém. E ele chega ali e faz o quê? Ele limpa tudo. Irmãos, a primeira coisa, para que haja uma restauração na igreja hoje, nós temos que tirar o profano do nosso meio. Nós temos que tirar, irmão, aquilo que está ferindo o coração de Deus do nosso meio. É fácil, irmão? Não é fácil, porque a teologia da prosperidade está aí.
Hoje você vai chamar a atenção do membro, irmão. Ele fala, pastor, então eu vou para outra igreja. Vou lá pode tudo. Hoje você vai cobrar o Breno um pouquinho mais, irmão. Meu Deus do céu. Dá até medo, porque você não sabe o que passa no coração. Você não sabe. Amanhã você está sozinho. Mas a gente tem que fazer o quê, irmão? A gente tem que fazer o que está na palavra de Deus. Porque quando a gente faz o que está na palavra de Deus, a Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação do justo. Então, se nós somos justiça dentro da obra do Senhor, se nós estamos operando com justiça dentro da obra de Deus, irmão, não tem como o ímpio prevalecer. Aí se concretiza o que diz a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmão. E muitas vezes nós interpretamos isso errado, porque nós achamos que é assim: o inferno vai vir contra nós e nós vamos conseguir vencer o inferno, nós vamos ficar aqui trancados aqui dentro, o inferno vai... Não, mas não é isso que diz. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. É nós que vamos entrar no inferno, vamos arrombar o inferno, vamos tirar aqueles que estão lá e trazer para o centro da vontade de Deus. É nós que vamos entrar lá, irmão, e trazer as pessoas para o reino de Deus. Mas para isso tem que tirar o quê? O profano. Glória a Deus. Porque hoje, meu irmão, vou falar uma coisa para você: é difícil ser pastor. Não é fácil ser pastor hoje, não. Porque você é taxado igual a todos os outros. Se um fez uma coisa errada, meu irmão, o pastor é tudo igual. É ou não é? Aí muitas vezes você quer trabalhar na sinceridade. Você quer fazer um trabalho que venha ajudar as pessoas. E já estão comentando alguma outra coisa por trás. Aqui nós fazemos muita obra social. Na semana passada, no sábado, nós fomos aqui no Jardim Enelise. Nós preparamos uma panela de arroz carreteiro, foi 12 quilos de arroz. Arroz carreteiro, e tem carne, viu, meu? Não é só o arroz, não é só o nome de arroz carreteiro. Charque. É, charque, tinha aquele colchão mole, tinha o quê? Milho, vagem, cenoura, uma delícia, irmão. Aí tinha lá umas 500 peças de roupa, a gente nem levou tudo porque não deu. Aí você chega ali num lugar ali, irmãos, que ninguém dá nada, ninguém nem vai lá. Você vai lá, coloca a caixinha, liga o som, faz o culto, adora a Deus, chama as pessoas, 7 pessoas entregaram a vida para Jesus. Amém? 7 pessoas. Aí elas vão lá, cada uma leva a sua tapuera, enche a tapuera, vai lá, escolhe a roupa que precisa e vai embora. E eu não digo assim, ó, agora você tem que ir para a minha igreja, não, irmão. Não é por isso. Muitas pessoas acham que é por isso. Porque na verdade aquelas pessoas ali, irmão, para algumas igrejas é prejuízo. Porque são igrejas, são pessoas que na verdade, às vezes você tem que tirar da igreja para ajudar elas, porque elas não têm condições de se manter. Por isso que muitas vezes ninguém vai lá. Mas o que a gente quer fazer, irmão? Quer mostrar para eles que eles podem vencer em nome de Jesus. Que eles podem sair daquela situação em nome de Jesus. Porque se Deus tem enviado alguém lá, irmão, é para mudar a história deles. Agora eu te pergunto, meu irmão, como é que eu vou fazer isso se o profano está aqui dentro? Como? Então a gente tem que botar para fora, irmão. E muitas vezes tem que ser igual um louco mesmo. Porque Jesus deu o exemplo. Quando ele chega lá no templo lá e ele vê aqueles campistas, os vendedores, o que ele faz, irmão? Ô querido, não fica aqui não. Aqui é a casa de Deus. Que nada, irmão. Puxou no chicote e tacou o pé na mesa e sai daqui, porque aqui é casa de oração. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E é isso aí, irmão. Aí eu pergunto, cadê a atitude nossa como pastor? Eu falo isso para mim, irmão. Porque muitas vezes a gente fica com medo. A gente fica com medo. Pô, eu vou ficar sozinho. Porque a gente tem que correr, mas também com amor. É com amor. Glória a Deus. Mas às vezes a gente vai com amor e a pessoa não está nem aí. Aí eu vou fazer o quê? Jogar ele para fora da igreja? Jamais, irmão. Às vezes chega um bêbado aqui. Aqui todo mundo tem um bêbado. Tem um bar aqui na frente. E ele chega, glória a Deus! Dá mais glória a Deus que os crentes. Deixa Deus te usar, meu filho. Aí de repente ele começa a falar muito alto. Eu falei, aí você já está atrapalhando a mensagem. Senta aí, fica quietinho. Então eu vou embora, então tchau. É assim. A gente não proíbe de entrar, mas atrapalhar o culto também não. Então a gente tem que ter o que, irmão? Discernimento daquilo que está acontecendo dentro da igreja.
Quando ele chegou, ele já percebeu na hora: opa, tem alguma coisa errada. E o pior, sabe o que é, irmão? Os sacerdotes, os levitas, que eram sustentados pelo templo, voltaram para onde? Para a lavoura. Porque as pessoas começaram a olhar aquela situação e não traziam mais o dízimo do cereal, do trigo, do arroz, não traziam mais. Falaram: o quê? Não, irmão, isso vira prejuízo para a igreja. E as pessoas sabem o que você está fazendo com o dinheiro que entra na igreja. As pessoas sabem, meu irmão. Eles sabem aonde você investe. Agora a igreja está caindo aos pedaços, está o pastor de carro zero, irmão, para cima e para baixo. Aí o comandante olha assim: tem alguma coisa errada aí, e a pessoa mesmo segura. Agora os levitas tiveram que fazer o quê? Tiveram que voltar para a lavoura. Tiveram que voltar para o campo, para trabalhar no campo. Por quê? Porque o lugar de adoração tornou-se um lugar profano. Eu sei que a maioria dos irmãos aqui, os pastores, não são assalariados, assim como eu não sou. Pelo contrário, eu trabalho, eu estou encostado porque eu fiz uma cirurgia no ombro. Eu estou há 4 meses já encostado. Eu sou montador de barco e lancha de alumínio. E agora, dia 1º, eu vou voltar a trabalhar. Como eu gostaria de viver da obra? Ter um salário, poder me manter e viver só na obra. Porque os irmãos que são da igreja sabem, irmão. Todo dia nós estamos no Sarandi. A gente mora em Maringá e todo dia a gente está aqui. Por quê? O que traz as pessoas, irmão? É a visita. É a presença, irmão. Teve pessoas que eu fui visitar e falaram assim: olha, pastor, eu estava 15 anos numa igreja, o pastor nunca vem na minha casa. E as pessoas acabam se apegando a isso. Mas agora, como é que uma pessoa vai receber dentro da casa dela uma pessoa que sabe que o profano está lá no meio? Não recebe, irmão. Nem abre a porta, nem esse pastor aqui sai. Eu não estou falando isso que às vezes é um pastor, mas é algo que está no nosso meio, que precisa ser extirpado, precisa ser tirado. Às vezes é alguma atitude, às vezes é alguma prática. E Neemias, irmão, ele fez isso. A segunda coisa que ele fez, ele restabeleceu a adoração. Porque ele limpou aquele lugar e ele fez o quê? Olha lá, versículo 9. E ordenando eu, porque quem é que ordena? É aquele que governa. E ordenando eu, purificaram as câmaras. Tem que purificar. Antes de trazer a adoração, tem que ter o quê? A purificação. Aleluia. Não tem como ter adoração sem purificação. É ou não é? É a mesma coisa que você dá um copo de água para alguém beber, a pessoa olha no copo, tá um copo do sujo, vai, eu não vou tomar essa água. Então tem que ter a purificação. Aí, e tornei a trazer para mim os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Irmão, restauração sem adoração não existe. Glória a Deus. Restauração, irmão, sem adoração, sem oferta de manjar, sem incenso suave a Deus, não existe. Nós temos que ter na igreja, irmão, adoradores. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram o quê? Os dizimistas fiéis, os ofertantes fiéis da terra. Não, ele procura o quê? Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, se a tua igreja está cheia de adoradores, onde que estão os olhos do Senhor? Está dentro da tua igreja, irmão, dizendo: é aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero estar, porque aqui está o quê? Aqui está a adoração. Aqui está a adoração. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando Neemias ele vai lá no campo, a Bíblia diz que ele chega para os magistrados e diz assim: os patrões dizem assim: o que está acontecendo? Por que vocês abandonaram a casa do Senhor? Por que vocês abandonaram a casa de Deus? E ele pegou todos os levitas e sacerdotes e colocou cada um no seu devido lugar. Por quê, irmão? Quem cresce sozinho é porque fez alguma coisa errada no caminho. Ninguém cresce sozinho, meu irmão. Cresce sozinho, você não cresce. Se você não tiver um obreiro do teu lado, meu irmão, se você não tiver alguém que te ajude, que esteja na tua mão, que ore pela tua vida, que esteja do teu lado, que esteja te apoiando, é difícil. E eu vou falar uma coisa para você em nome de Jesus: Deus vai colocar obreiros fiéis do teu lado. Deus vai levantar pessoas para te ajudar no ministério. Deus vai levantar pessoas, irmão, que vai chorar com você, vai rir com você, vai se alegrar com você, vai caminhar com você, e em nome de Jesus vai ganhar muita alma junto com você.
não é obra de um homem só. Glória a Deus. Reino de Deus não é obra de um homem só. Reino de Deus é o quê? É um corpo, lembra daquela música? Somos corpo.